Baixa aí, vai. Acho que é. Só um tiquinho. Aqui, né? Não? Sei lá. Onde é Social. Vai, coisa. E... É porque ela Calma. fala Pronto, boa. tá aí. Meio termo. Aqui é... Quem é que vai começar? Eu? Então eu vou começar falando isso aqui, né? Como assim? Não, eu queria só saber se tava tudo certo mesmo. Aí falou meia hora. Toda hora eu começo, né? Só não vai falar ouvinte. É tu, depois sou eu, depois Ouvintes a da gente rádio. vai... Ouvintes da rádio chamou. Cuide, Vai, podemos começar? Deus. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje participando de mais um podcast. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante, principalmente para os pais, que é sobre a perda precoce dos dentes, tanto descidos como permanentes, ali na dentição mista, né? Então, estamos aqui hoje com a... Se apresentem. Charlene, sou ortodontista aqui da Faculdade Paulo Picanso. Também estou no mestrado junto com a Rayane, tá aqui do meu lado. Então, oi, Rayane. Oi. Sou a Rayane, também estou aqui no mestrado, junto com os meninos, e também na pós-graduação de orto. Eu sou a Nailane, também estou na pós-graduação de ortodontia, aluna do mestrado da turma 7. E aqui também está o Matheus. Matheus, faço parte aí da pós-graduação em endodontia da faculdade e do mestrado também. Eu sou Isabel, já faço pós em prótese e implante, né? E aí eu queria puxar aqui um pouquinho para as meninas que já são mais da orto, que trabalham ali mais com as crianças, que conseguem ver mais essa perda precoce, né? Vocês podem falar um pouquinho? Então, o que seria essa perda precoce, né, dos dentes aí descidos e tal? É quando a gente perde um dente de leite antes da época, né? E por que isso é muito importante? Porque os dentes de leite, os dentes descidos, eles guiam ali, tem toda a sua importância, né? Eles guiam ali a erupção de certos dentes, eles evitam que certos dentes, quando erupcione na posição incorreta. Então, ele tem a sua fundamental importância e não é um dente que só vai cair ali e o outro vai nascer mais rápido. Não, pelo contrário. Ele não vai nascer mais rápido, né? Ele precisa do seu certo tempo ali em boca para guiar esse dente permanente para o local correto. Inclusive, completando o que a Rayane falou, é muito importante a gente ter esse cuidado realmente com a dentição decídua da nossa criança, né? Que é o dentinho de leite. Por quê? Quando a gente perde um dente antes do momento, como a Rayane falou, a gente não vai ter esse guia de erupção para a nossa dentição permanente, mas também vão ocorrer algumas alterações na boca. Quais seriam essas alterações? Então, até a Isabel, que é da prótese, ela vê muito isso também em adultos, que é o quê? Perdi um dentinho e eu tendo a dizer para os pacientes que os dentes são preguiçosos. Então, se eu perco um dente aqui no meio, a tendência é dos outros do lado começarem a tombar para esse espaço, certo? Porque eu não vou ter mais nada ali. Então, é muito comum um paciente que perde esse dente antes da hora acabar desenvolvendo uma maloclusão, seja uma classe 3, seria esse dentinho lá de trás vir para frente, ou então o dente lá da frente ele começa a tombar, girar, ter algum desvio de linha média por conta dessa ausência, certo? E é interessante também falar não só da dentição decídua, que é o dentinho de leite, mas também do primeiro molar permanente inferior, que é um dos primeiros dentinhos ali a erupcionar nessa troca de dentes. E tem muita mãe que pensa que ainda é dente de leite. Ainda mais eu e o Matheus, que a gente tem muita essa convivência ali com o posto, a gente vê bastante isso, que é uma criança que está começando a trocar ali os dentes e aí tem esse dentinho cariado. E a mãe acha que é um dente que vai trocar, não tem o cuidado, às vezes também não tem aquela condição realmente de cuidar. E aí esse dente vai cada vez mais estragando até que ele precisa ser retirado. Só que a gente precisa ter alguns cuidados com esse dente depois da remoção, não é, Nailane? Sim, inclusive, voltando um pouco ali a linha do tempo, né? Antes desse dente cariar, antes de perder, é muito importante
da gente salientar que a mãe, desde que surge aquele primeiro dentinho, a mãezinha tem que estar escovando o dente dessa criança. E existe uma quantidade de gel fluoretado que a criança, desde pequenininha, tem que usar flúor. Essa história de que a criança não deve usar flúor, isso aí é um mito que muita gente ainda acredita. Mas desde o surgimento do primeiro dente, é para estar sendo escovado com gel com flúor. E outra coisa muito importante, não é porque aquele dente é de leite, né? Como os pais falam, dentinho de leite, não tem que ter tanto cuidado, porque daqui a pouco troca e nasce um permanente. Inclusive, eu já testemunhei, né? Fatos assim da clínica, que a criança estava lá e aí a gente vai e avisa, mãezinha, esse dentinho já é um dente permanente, e a mãe diz, olha menina, agora tu tem que cuidar, porque esse teu dente não vai mais cair. Mas esse cuidado não é para iniciar durante a dentição permanente, e sim desde toda a fase de erupção, desde pequenininho. Até para criar um hábito, né? Exatamente. E outra coisa assim muito importante que tu falou é com relação à mãe, né? A mãe às vezes joga a responsabilidade para a criança, mas quando a gente pensa numa criança que ainda nem tem ali aquela motricidade de pegar uma escova, escovar e nem tem paciência, né? Exato. Nem entende a importância disso. Então, os pais, eles também precisam entender que é uma responsabilidade deles também cuidar dos dentinhos ali naquele início, fazer aquele momento ser divertido para a criança crescer com esse hábito e saber da importância de cuidar dos dentes. Pronto. Então, assim, quando essa criança tem esse cuidado, né, que ela passa a ter essa atenção, esse espaço sendo mantido ali por esse dente de leite, como as meninas foram falando, dessa importância, vai trazer toda uma consequência positiva para essa arcada desse paciente, que não vai sofrer certas mudanças que uma arcada com ausência dentária antes da hora, ela vai acontecer, né? Onde vai ter que usar aparelhos para abrir espaço novamente, onde foi fechado ali pela ausência daquele dente, dentre outros fatores. Causa uma desorganização, né, ali. Exatamente. E, inclusive, alguns pacientes chegam a ter que tratar o canal, não é isso, Matheus? Assim, na verdade, tudo isso acontece muito primordialmente por causa da cárie, né? Isso. Que aí a gente vem com a doença cárie vindo ali desde o início, onde a gente já não tem uma escovação adequada. Muitas vezes a gente entra nessa pauta do mito, onde não deve usar flúor, e aí que cabe muito a gente como dentista mesmo, onde a gente está, fazer essa instrução, né, onde a gente anda. A Charlene até falou sobre a questão do posto, mas não é só no posto. Eu atendendo em outros locais vejo isso. Né? A partir do momento que a gente tem aquela criança ali que tem uma destruição coronária muito grande, e a gente fala, ó, pai, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente faz o tratamento de canal, fazendo ou uma pulpotomia, uma pulpectomia, e a gente permite que esse dente ali tenha aquele tratamento que seria normal, né? Até que venha a evolução do permanente, ou a gente faz a extração e a gente tem a opção de colocar o mantenedor. Os pais, às vezes, não entendem também, mesmo a gente insistindo na necessidade da gente manter ou aquele dente ou de colocar o mantenedor, a real necessidade disso. E o que isso poderia acarretar. Né? Então, a endodontia entra aí nessa parte também, como uma forma também de prevenção até, né, para que essa criança não tenha essa perda, mas eu vou te dizer, é muito difícil a gente conversar com os pais e passar essa importância, né, esse conhecimento, de forma que eles consigam entender que não é uma coisa banal, né, e que isso traz, sim, consequências para aquela criança, né? E é aquela frase, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. É sempre bom estar ali no pé, de fato, na criança, né? Para essa escovação. Ali até uns 8 anos ou mais, sempre supervisionar, sempre olhar, não deixar de lado só a criança, escovou, não. Vamos olhar, principalmente crianças que já usam um aparelho, que acumula mais alimento, aí fica propensa a ter mais cárie, para fazer um tratamento endodôntico ou até a remoção, então prejudica muito na oclusão futura dessa criança, né? Então vamos prevenir do que remediar e ficar algo pior, né, no futuro. E quando a gente pensa nessa questão de cárie, né, e dessas opções, a gente começa a perceber que isso não vai acarretar só um problema ali, digamos, dentário, mas um problema ali também psicológico naquela criança, porque tu imagina a criança ter que ir para lá para extrair um elemento dentário que ele poderia ter sido tratado, poderia ter sido feita toda essa prevenção e para que não tivesse essa real necessidade, né?
E salientar também a importância das visitas ao dentista, né? Que pra gente, assim, é muito comum. Mas para muitos pais, isso ainda é alguma coisa, assim, que deixa para levar a criança bem tardiamente. Principalmente quando sente alguma dor ou algum desconforto maior. Sim. Mas é muito importante essas visitas até para detectar determinadas situações que podem ser antecipadas, para que não venha se agravar, né? Isso, como a gente vê aqui a questão da linguinha presa, que faz a cirurgia, para poder a criança ter uma amamentação melhor, uma melhor nutrição. Assim também a questão da perda precoce do dentinho. E quando esse dente vem a ser perdido, a gente tem a questão do mantenedor também, né? Que vai ser um dispositivo, como o Matheus falou, que vai manter esse espaço. E esse mantenedor, ele também tem um tempo determinado para estar ali em boca. Ele não pode ficar ali para sempre. Então, tudo isso vai ser assistido ali por um profissional, por um dentista, que vai acompanhar essa criança. Então, é de fundamental importância que os pais tenham esse contato, tenham essa atenção também voltada para a saúde bucal dos filhos. Não é porque é algo que está ali mais, digamos assim, mais guardado, né? Os dentes são algo que a gente não está vendo tão espontaneamente, que deve ser esquecido, não é isso? Uhum. E assim, e a gente vê que isso está muito atrelado aos pais também. Eu recebo muitas crianças, às vezes, que ela diz assim, a gente estragou os dentes porque ele come muito chocolate. Aí eu olho pro pai, mas quem dá o chocolate? Quem dá o chocolate? Quem compra o chocolate? Quem supervisiona? É a questão da responsabilidade. Às vezes os pais, eles botam a responsabilidade na criança. Aí perdeu o dente porque ele come muito chocolate. Não e quer às vezes é da escovar. criação também dos pais que não teve. Antigamente era, vamos dizer, mais difícil, óbvio. Mas hoje em dia a gente já tem acesso a muita informação. Já tá aí na internet. Então é mais uma responsabilidade mesmo. E eu vejo muito também essa questão que a Isabel falou, de botar a responsabilidade na criança. Assim, crianças pequenas, o pai diz, não, mas já escova sozinho. Aí bota a culpa na criança. Mas, gente, se você tem uma criança pequena em casa, o ideal é que pelo menos uma escovação você faça. Porque às vezes a criança não está fazendo do jeito ideal. Porque eu tenho um irmão mais novo, às vezes eu perguntava, tu já escovou o dente? Eu chegava, já. Aí eu ia sentir o cheiro da boca dele, assim, puro suco de goiaba. Então, é bom realmente, além da supervisão, pelo menos uma escovação ali, o pai está fazendo, um responsável está fazendo. Exatamente. Então, assim, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de saber de vocês, na visão de vocês, qual seria o maior erro que os pais cometem quando a criança perde um dente de leite antes da hora? Maior erro. Eu acho que eles acharam assim, é dente de leite, vai já nascer outro. Eu acho que isso é o pensamento de todos os pais. Não, tira logo, é um dente de leite, né? Ele não vai fazer canal, não. Porque é um dente de leite, já nasce outro. Como fosse sair a jato, né? O outro dente. Exato. Eles não têm Às noção vezes demora muito. justamente da desorganização que pode acontecer, né? De todos os problemas que ele vai ter futuro por não ter cuidado, né, ali, por ter dado a importância do vamos extrair, vamos tirar, né, achar que isso é a solução, né. Até cheguei a ver, acho que você da prótese já deve ter visto, aquelas próteses que geralmente usavam em crianças, né? Isso. Hoje não é mais indicado, né? Eu estava até conversando com as meninas, que imagine uma criança utilizando uma prótese, né? Para o adulto já é complicado, imagine uma criança de colocar, de cuidar da higienização, então, de até dormir com essa prótese e acabar engolindo, né? Então, hoje, prótese não é indicada e as fixas não mesmo, né? A gente sabe que tem o processo, né, da questão dos outros, de crescimento. Então, a partir dos 18 anos é que pode se pensar e avaliar para começar a colocar um implante. Então, às vezes, chega na adolescência, a criança perdeu aquele dente muito... A criança não, o adolescente perdeu muito criança. Vou colocar um implante, porque, né, eu já estou sentindo aqueles problemas de autoestima. Não pode se colocar, porque ele ainda está ali na faixa dos 15 anos, 16. Então, tem que aguardar ali até os 18 anos. É uma questão do crescimento ósseo. E para né? vocês aí, o que seria o maior erro? Você não vê essa questão do comprometimento geral da criança, né? Vai comprometer fala, mastigação, função, tudo ali que abrange ao redor. Não é só tirar um dente. E tem também a questão futura da reabilitação dessa criança, né? Que vai trazer um prejuízo para ela, um prejuízo para a família. Não só financeiro, que o financeiro vem Sim. também. Mas tem a questão psicológica, a questão de preparo, tem
várias situações. E eu acho importante também ressaltar realmente o que a Nailane falou em relação a levar para o dentista, porque mesmo que você só leve depois que já está horrível, que já vai ter que perder, mas o dentista, ele vai fazer um planejamento da melhor forma possível para essa criança. Seja um tratamento ortodôntico, tentar fechar o espaço de alguma forma, porque a gente muitas vezes consegue fazer isso dependendo de cada caso. Então, o dentista que vai estudar direitinho, individualmente, cada paciente e saber o que dá para fazer. Ou então, não, vamos manter o espaço, quando ele chegar aos 18 anos, ele vai reabilitar. Então, tudo isso, o profissional que vai estudar individualmente o seu paciente e dizer para o pai qual é a melhor opção. E para ti, Raiane? Sim, pois é, a saúde, ela começa de fato pela boca, né? Então, a gente tem que associar, não é só essa questão estética e funcional, que de fato é muito importante, mas também do emocional da criança, até porque perder um dente tão cedo pode gerar um trauma no dentista. Aí essa criança não vai mais futuramente, aí vai um aglomerado de certos problemas, aí sofre bullying na escola, porque não tem um dentinho. Então, o ideal é sempre procurar o quanto antes possível, não deixar... trocar essas trocas de dentes, o quanto antes. Nasceu o primeiro dente, ou antes, né, que a gente tem, pode levar o dentista para seguir todas as instruções, né, para evitar ao máximo aí essas complicações. Teve até uma vez, falou em questão de bullying, que eu fui num colégio, né, fazer uma ação, e aí várias crianças, quando viram que eu era dentista, vieram, tia, tem um meninozinho ali que a boca dele é toda preta, vai lá. Então, tipo, e aí todos eles falavam isso. Aí eu fico, caramba, como que é pra criança que tá ali ouvindo, tanto que na hora que eu fui, não quis mostrar, chorou. Então a gente já sabe que ali já fica aquela coisinha, né? Então, os pais também terem essa atenção para não gerar, né, o trauma. A gente sabe quanto é doloroso fazer alguns tipos de tratamentos, imagine para uma criança, né? Então, tem todo esse cuidado. Eu acho que, assim, o maior erro para mim seria essa questão dos pais não aceitarem que a criança, né, quando chega nesse estágio que ela realmente precisa de um tratamento, e que ela, por si só, ela não vai dizer qual é o melhor tratamento, né? E que aí entra a questão dos pais saberem e terem o discernimento de escolher não o que é melhor para o bolso, né? Mas o que é o melhor para a criança. E é isso, né? Vamos agradecer a todos que nos ouviram aqui, tiraram um pouco do seu tempo para também entender um pouco, né? E trazer esses esclarecimentos. E até a próxima. Uma frase de efeito. Eu